É tão lindo esse momento, é tão precioso. Sempre me emociona muito ver um bebezinho já tendo um ato profético desse, apresentado ao Senhor dos Senhores, a um Deus Todo-Poderoso. E a igreja juntos em confirmação do alvo que ela será na mão do arqueiro, que é Jesus. Isso é tremendo, tremendo, é lindo. Queridos, essa noite é uma noite de grande expectativa, porque quando o Senhor está num lugar, esse lugar é sacudido da presença dEle. Sabemos que o Senhor está aqui, Ele estava no meio dos louvores, Ele está aqui com a sua presença realmente se movendo e nos movendo. Eu tive ontem um tempo no Vertical e o Senhor compartilhou conosco uma palavra que veio muito a completar a palavra de domingo passado, aonde foi dito, o Senhor ministrou os nossos corações dizendo o quão é necessário nascermos de novo, quão é necessário nessa caminhada com o Senhor. Não tem como acontecer, não tem como existir uma vida de cristianismo genuíno, verdadeiro, se a gente não decidir morrer para que Cristo viva em nós, para que seja estabelecido em nós aquilo que o Senhor planejou desde sempre, desde que nos formou. Mas o pecado roubou isso de nós. Mas quando a gente decide nascer, morrer com Cristo, crucificado com Ele e ressurgir com Cristo, há uma nova vida, há um novo nascimento no Espírito. E antes que venha a palavra poderosa de hoje sobre o mover, a unção do Espírito Santo, nós sentimos de compartilhar algo com a igreja, no preparo daquilo que o Senhor vai fazer. E eu quero convidar você a abrir o livro do Senhor, a palavra de Deus, em Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 16. Diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. 17. Ninguém se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Jesus então está trazendo para nós um ensinamento profundo, do qual é muito necessário a gente entender, para que aquele movimento que o Espírito quer gerar aqui, seja algo validado em nossas vidas. A igreja, muitas vezes, Jesus nos diz aqui, ninguém faz isso. Quando a gente entende o contexto de como era vestuário, as roupas na época do contexto que isso foi dito, era algo muito caro. A roupa era algo que se usava por muito tempo. E quando ela já estava gasta, jamais alguém pegaria um tecido novo que era custoso para remendar algo. Ninguém faz isso. Jesus começa, ninguém faria isso. Se faria uma roupa nova, um vestiário, uma vestuária nova, ninguém faria isso. O que ele quer dizer com isso para nós? Que quantas vezes a gente olha para o Evangelho e a gente quer pegar retalhos dele. A gente olha para o Evangelho e a gente diz assim, isso aqui eu quero. Isso daqui tá bom para mim. Isso daqui é interessante. Com isso daqui, eu percebo que
que vai ser bom para a minha vida. E a gente começa então a olhar para o Evangelho e tentar buscar aquilo que é interessante para a gente. E a palavra de Deus, e Jesus diz, olha, não é possível, porque quando você tem um tecido novo, numa roupa gasta, numa roupa velha, você coloca aquele remendo, que é um tecido que ele não foi gasto, ele é mais pesado, ele é mais resistente, ele é mais forte. Quando você tenta fazer isso, a ruptura do tecido antigo vai acontecer. É insustentável. Pode acontecer, olha só, que fique por um período. E ontem falando com os jovens eu disse assim, esse período assim como o vinho novo, colocado em odre velho, um odre ressecado, o vinho novo ele passa por um processo de fermentação, ele passa por um processo de amadurecimento, e se o odre é velho ele racha, não sustenta, não tem como ficar ali. Quando o odre é novo, num vinho novo, os dois juntos começam a trabalhar. A fermentação, o amadurecimento, o crescimento, o odre junto vai trabalhando ali. Então Jesus fala, não tem como. E sabe o que acontece? Acontece que quando a gente pega esses remendos e parece que eles estão, a gente coloca e fala, uau, olha só. A gente pega um vinho novo, coloca no odre e fala, uau, que delícia. Jesus está dizendo assim, não é de visitações que eu estou falando. Eu não quero vir até você para você ter uma sensação do que é estar comigo. Eu não quero uma igreja que se movimente para que eu a visite, mas eu quero uma igreja que se movimente para que eu habite. O Senhor está buscando uma habitação, não uma visitação. Essa noite que o Espírito quer provocar em nós, não é uma noite de remendo nas nossas vidas, de uma sensação da visitação do Espírito de Deus, mas que o Senhor quer provocar em nós é um amadurecimento, um alargamento, assim como o vinho novo faz no odre novo. E a palavra de Deus diz assim, no finalzinho, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Tudo que o Senhor quer conservar, toda movimentação que Ele tem para fazer nas nossas vidas, Ele quer que seja algo que se conserve. Então, queridos, prepara-se para receber o vinho do Senhor nessa noite. Mas eu quero te dizer, posicione-se como um odre novo. Posicione-se nessa noite como um odre novo. Seja intencional. Se coloque na posição de receber da unção do Senhor, mas que seja debaixo dessa orientação de Jesus. Amém? Amém? Vocês receberam? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A obra do Senhor, ela é completa nas nossas vidas. A obra do Senhor, ela permanece. O Senhor nos convida a vivermos uma vida de glória em glória. Viver de glória em glória é vivermos num progresso, num processo de progresso. Numa progressão de intimidade, de relacionamento, de intensidade. Numa progressão de apertar os passos. Numa progressão de amadurecimento, numa progressão de tornar-se íntimo do Senhor e das coisas do Senhor. O Senhor nos convida a vivermos, na medida em que nos deparamos com a palavra, com a verdade que nos liberta, nós também somos encharcados da presença do Espírito Santo, e o Espírito Santo que habita dentro de nós ele já habita dentro de nós, e ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo, e ele vem e pede para que vivamos no procurá-lo. Então nós
olhamos para dentro de nós, não agora para sermos ensimesmados, para sermos nessa antropologia, nessa coisa de antropocentrismo, de buscar-se a si mesmo, mas nós nos voltamos para nós mesmos, para encontrarmos a doce voz que agora habita dentro de nós. E essa doce voz que agora habita dentro de nós, que é a presença do Todo-Poderoso, do Deus Espírito Santo, Ele é o terceiro da Trindade, amém? Você crê nisso? Então, quando nós nos inclinamos para ouvi-lo, nós começamos a encontrar as coisas inescrutáveis do Senhor. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Não é a respeito de um remendo novo num vestido, numa vestimenta velha. Não é a respeito de um vinho novo num odre velho. Mas é a respeito de um processo de amadurecimento, na medida que o Espírito vai se revelando e vai nos permitindo vivermos em águas mais profundas, em lugares de maior intimidade com Ele. E eu quero convidar você então a abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 2. Vamos ler do versículo 9 ao 13º, conforme você for encontrando. Vamos nos pôr de pé em honra à palavra de Deus, crendo que o Senhor já está aqui. Glória a Deus. Tem alguém vivo aí? Amém. Eu ia fazer uma brincadeira, mas não vou. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 em diante, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, com E minúsculo, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito, com E maiúsculo, de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Tem alguém aí para gritar um aleluia? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Glória a Deus. Nisto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Feche seus olhos, Pai amado, Pai querido, nós desejamos mais de Ti nessa noite. Ansiamos pela Tua doce presença. Senhor, que o Senhor seja como voz de muitas águas nessa noite. Que o Senhor seja aquele que vem para nos lavar, Senhor. Que vem para nos purificar, Senhor Deus, de todo pecado. Mas que também vem para derramar dos Teus dons no meio de nós. Ansiamos por mais de Ti, Senhor Deus. Para onde iremos se só Tu tens palavras de vida eterna? Tu estás em nós, Tu habitas em nós, e nós desejamos mais de Ti. Desejamos ser cheios de Ti, em nome de Jesus. Amém. Antes de se sentar, olha para quem está do seu lado e diz: seja cheio em nome de Jesus. E pode se sentar. Aleluia. Um dos textos mais brilhantes, de maior ânimo da palavra de Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Mas o contexto desse versículo é um contexto de espiritualidade. É um contexto que diz respeito à terceira pessoa da Trindade, onde só o Espírito é capaz de gerar esta afirmação na vida do cristão, na vida do Filho de Deus. Porque o texto diz... Versículo 10, mas Deus nolo revelou ao Espírito. Ao Espírito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que é terreno, tudo aquilo que é desse mundo tridimensional que nós conhecemos, não é capaz de compreender a profundidade das coisas espirituais. Por mais que tenhamos impressões, por mais que tenhamos ali um rabisco sequer daquilo que
se diz por espiritualidade na nossa vida, ainda não chega nem perto da eternidade que estamos prestes a desfrutar. Tem alguém aí para glorificar o Senhor comigo por isso? O Senhor, Ele nos revela na medida em que nós nos enchemos do Espírito. Porque não é por meio dos sensoriais que eu e você temos, visão, tato, paladar, audição, mas é por meio da intimidade com o Espírito Santo. Diga comigo, é por meio da intimidade com o Espírito Santo. E o texto diz para nós também que não é somente das palavras ensinadas. Lá no versículo 13, disto também falamos. Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito. Porque confere-se coisas espirituais com espirituais. Se fosse tão simples viver uma vida com Deus e viver na plenitude que Ele almeja para nós, por conhecimento, seria fácil demais. Nós lutaríamos para que no ensino médio, no ensino superior, tivesse aula de teologia, tivesse aula a respeito de ensinos bíblicos, e todos nós estaríamos garantidos uma vida em plenitude. Mas a palavra nos afirma, a palavra nos aponta o caminho que é por meio de conhecer a palavra, mas também é por meio de viver a palavra. Agora, como eu viverei a palavra? Na força do braço? Todos nós temos uma história, todos nós estamos vivendo um contexto, estamos aqui vivendo a nossa vida. Alguns vieram hoje à noite para cá chateados, emburrecidos, porque estão vivendo dias ruins, dias maus. Pessoas vieram para cá constrangidas, entristecidas, na verdade, não emburrecidas, entristecidas, aborrecidas, com situações, coisas que não deram certo, planos que foram fracassados, uma vida que foi se tentando viver, mas chegou num momento onde parece que as forças acabaram, parece que chegou numa parede, parece que não passa dali. Ou outros chegaram num patamar de espiritualidade, numa vida com Deus, mas estão também ali já faz um tempo. Tem também aqueles que estão vivendo o seu melhor tempo de vida na presença de Deus. E cada um de nós aqui está numa estação, cada um de nós está aqui num momento. Mas o Espírito Santo, que habita dentro de cada um de nós que confessamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, de todo o nosso coração, e pela graça, por meio da fé, nos achegamos a esse Deus maravilhoso. Ele hoje, Ele quer se apoderar ainda mais de cada um de nós. Ele quer derramar ainda mais, Ele quer reacender a chama. 2 Timóteo 1, versículo 6, logo no início, quando Paulo escreve a sua segunda carta ao seu discípulo amado, ao seu filho na fé. 2 Timóteo 1,6, Paulo diz assim: por esta razão, pois te admoesto, palavra dura, eu estou chamando a tua atenção, Timóteo, preste atenção no que eu vou dizer, reavives o dom de Deus que há em ti. Reavives é uma palavra que ela tem na sua origem inflamável, que tem na sua origem algo que é perigoso, que pega fogo. E Paulo diz a Timóteo, sabendo que Timóteo estava lá em sua missão, estava vivendo o seu contexto, no seu oikos, na sua cosmovisão ali, no seu ambiente. Ele estava se dedicando àqueles outros discípulos. E Paulo faz questão de, na segunda carta, lembrar: Timóteo, é o seguinte, preste atenção no que eu vou te dizer. Reavives o dom de Deus que há em ti. Viva na intensidade maior do dom de Deus que há em ti. Esforce-se para viver na plenitude do dom de Deus que há em ti. Timóteo, talvez as circunstâncias tenham te deixado um pouco mais cabisbaixo. As circunstâncias talvez tenham te deixado um pouco mais chateado, um pouco mais apático com as coisas.
Mas eu quero começar essa carta dizendo para você, Timóteo, preste atenção no que eu vou te dizer. Reavives o dom de Deus que há em ti. Aquele dom, Timóteo, pela imposição das minhas mãos junto com o presbitério. Quando eu te ungi, Timóteo, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Eu vou te dar mais uma chance. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas Ele tem nos dado espírito de poder, de dunamis, de poder. Sabe que a palavra dunamis, ela antecedeu a palavra dinamite, de explosão. O Senhor nos dá espírito de poder, Ele nos dá uma explosão, uma fé inflamável. O Senhor nos chama para uma intensidade de vida, igreja. O Senhor nos chacoalha da nossa realidade e nos traz para uma amplitude celestial. Ele nos traz para algo maior, algo mais grande, mais profundo, mais largo, mais intenso. Ele nos chama para essa direção. Nos deu o espírito de poder, de amor, amor ágape, um amor incondicional, um amor que recebemos do Senhor, um amor que não se gasta, um amor que não se esvai, um amor que nós podemos dar o que conseguirmos dar e teremos muito mais para receber. Um amor que não é em troca, não é porque alguém me ama, eu portanto amo. Não, muito pelo contrário, porque Deus me amou, eu amo. E quando eu digo que Deus me amou, eu recebo o seu amor e eu percebo que Ele ainda me ama. E quando eu entro nessa atmosfera de amor, eu percebo não somente que Ele me amou, que Ele me ama, mas que Ele me amará para sempre. E debaixo desse entendimento, eu tenho amor para dar. E não é qualquer amor não, é o amor ágape. Ele nos permite amarmos por meio do amor que só Ele é capaz de revelar para nós. O relacionamento que você tem com o teu cônjuge é lindo, maravilhoso. Mas esse amor é infinitamente menor do que o amor de Deus para com a tua vida. O amor que você tem para com teu filho, ou que o teu filho tem para com você, ou que teus pais têm para com você, é infinitamente menor do que o amor de Deus para com a tua vida. Deus é o amor. E por ser o amor, nós aprendemos dele constantemente. Ele então nos dá o espírito de poder, de amor e de moderação, de autocontrole. Ele nos dá o fruto do Espírito. E quando vivemos o fruto do Espírito, quando vivemos em Espírito, amém? Quando vivemos em Espírito e em verdade, quando vivemos uma vida na presença dEle e permanecemos na presença dEle, e não somos aqueles espiritualizados, não sei nem se existe essa palavra, mas eu acabo de criá-la, aqueles que vão para o quarto e são crente, aqueles crente mesmo, saem do quarto, são grossos, não respeitam ninguém no trânsito, não tem amor para dar para ninguém, sabe, esses espiritualizados. Eu não estou falando desses, eu estou falando daqueles que permanecem na presença do Senhor e vivem em espírito e em verdade. Esses que têm a maturidade de viver um vertical e um horizontal em plenitude. Esses que sabem encontrar a Deus em adoração, em oração, em vida piedosa, mas que também no vertical, no horizontal, é referência, é modelo, é o irmão mais velho, é aquele que toma pela mão, é aquele que acolhe, é aquele que recebe, é aquele que ama incondicionalmente. É esse tipo de poder, é esse tipo de enchimento, é esse tipo de dunamis, de inflamável que há dentro de nós, que está louco para que a gente acenda um fósforo. É como se houvesse um galão de algo inflamável dentro de nós, e o Senhor estivesse nos dando a cada um de nós aqui um palito de fósforo e uma caixinha vazia para riscar e jogar lá dentro. Ele deixa nas nossas mãos e nos observa. Porque se eu e você devemos reavivar esse dom, se eu e você devemos buscar as coisas do Espírito, se eu e você devemos enchermos-nos do Senhor, isso significa que tem uma parte, seja ela
em porcentagem, não sei se é grande, pequena, média, independentemente disso, há uma parte que está nas nossas mãos. E essa parte eu quero chamar hoje aqui, para mim e para você, como esse palito de fósforo. O Senhor te deu nessa noite um palito de fósforo. E tem um galão de líquido fluido inflamável dentro de você, prestes a explodir. Prestes a explodir. Efésios 5:18. Não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução. Ó, falando de coisa inflamável aqui. Mas enchei-vos do quê? Do Espírito. Olha o comparativo. Não vos embriagueis com o vinho. Por que o vinho? Por que embriagar-se com vinho? É um motivo de festa, é um motivo de movimento, é um motivo de extrapolar, é um motivo de extravasar. A palavra diz que nós não devemos ser dado ao vinho, a palavra diz para não nos embriagarmos com vinho, mas ele compara isso com enchermos-nos do Espírito. Preste atenção no que a palavra está dizendo para mim e para você. Em 1 Coríntios, capítulo 14, quando Paulo admoesta a igreja de Corinto a respeito de uma igreja que estava vivendo no fogo do Senhor, mas eles estavam tanto no fogo que eles se reuniam no culto e ficavam só orando em línguas. E aquilo estava tirando a paciência de Paulo, porque estava mais espantando o povo do que aproximando o povo daquela congregação. E ele vem então para trazer ordem. E muitas das vezes, quando se usa esse texto é usado como algo que deve ser oprimido dentro da igreja. Mas está amarrado em nome de Jesus mesmo. Mas presta atenção no que a palavra está dizendo a respeito disso. Lá no versículo 26, quando ele chega ao extremo de ordem dentro do culto, quando ele chega no momento onde ele diz, olha gente, não é para extravasar tanto, hein? Vamos fazer aqui um padrãozinho para vocês. É o maior texto da palavra de Deus que fala de uma liturgia de culto ao Senhor. Você sabia disso? Está lá em 1 Coríntios 14, 26, onde diz assim: que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Ou seja, num culto só, ele está falando de que, olha, para ser um pouquinho mais tranquilo o negócio, tem que ter 3 pelo menos interpretando alguém orando em línguas. E aí ele continua, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e outros julguem. Se porém vier revelação a outrem, que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Ou seja, também se tiver alguém que levantar e for profetizar e for falar alguma coisa, que seja, olha, no máximo, gente, 2 ou 3. Amados, sem brincadeira, se a gente chegar nesse padrão aqui, a gente vai estar pelo menos 795 vezes mais avivado do que a gente está agora. Você está com fósforo na mão. Você está com fósforo na mão. E tem um galão inflamável dentro de você. Preste atenção, o que é que você vai fazer com isso hoje? Não vos embriagueis com vinho, Efésios 5:18, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. O Senhor prepara um banquete para mim e para você. O Senhor prepara um banquete, esse banquete ele é espiritual. Porque aquele que é nascido do Espírito é Espírito, aquele que é nascido da carne é da carne. Ou seja, quando nós nos encontramos, o Senhor prepara um banquete para nós, antes de que ele se materialize, seja como for, ele é espiritual. E nós precisamos entender que o banquete é espiritual. Ainda que os frutos sejam tangíveis, ainda que os frutos reflitam na nossa vida familiar, na nossa vida conjugal, na nossa vida profissional, o banquete ele é espiritual. E quando nós entendemos que o banquete é espiritual, nós nos achegamos em espírito. Em espírito nós nos achegamos.
Então deixa eu te dizer algo, quando você vai para um culto, quando você se apresenta na presença de Deus, você se apresenta em espírito. Você pode estar com o braço quebrado, você pode estar com o coração partido, você pode estar com tristeza, você pode estar com dor, você pode estar com uma perna paralisada, você pode estar como for, mas quando você se apresenta em espírito, você se apresenta numa outra dimensão, da qual o Senhor tem um banquete preparado para você, e tudo que Ele tem para prover para você, sim, tornará-se tangível, tornar-se-á material, tornar-se-á físico, mas o que Ele tem para você é na atmosfera do Espírito. É por isso que quando você adora ao Senhor, você fecha os teus olhos. É por isso que quando você contempla ao Senhor, você se ajoelha e você se prostra, mesmo que não haja nada na tua frente, porque você sabe que é no mundo do Espírito, é no espiritual, onde olhos não veem, onde as mãos não tocam, mas o Senhor recebe a nossa adoração, o Senhor recebe quando nós nos achegamos nele, debaixo dessa atmosfera, porque é nessa atmosfera que Ele trabalha. A fartura na mesa do Senhor, amados. Hoje há fartura aqui. Sabe por que eu tenho certeza que hoje há fartura aqui? Não é porque hoje é dia 10 de novembro, é porque a palavra de Deus diz que onde 2 ou mais estão reunidos, Ele está presente. E onde Ele está presente, há banquete. Onde Ele está presente, há alimento espiritual. Onde Ele está presente, há consolo, há misericórdia, há graça, há intimidade, há dons, há fruto do Espírito. Onde Ele está, amados, está lá o nosso lugar, está lá o nosso altar, está lá o lugar onde nós nos chegamos e nos queimamos na presença dEle. Em Atos capítulo 10, versículo 44, a palavra de Deus diz: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Sobre quem? Sobre os gentios. Sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e agradecendo a Deus. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Que os dons do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo é para todas as pessoas, é para todos os povos, é para todas as raças, é para todas as classes sociais, é para todas as culturas, é para todas as línguas, é para todos os países, para todas as nações. É para o italiano barulhento, mas é também para o alemão mais fechado. É para o japonês mais metódico, mas é também para o baiano, oxente. É para o paulistano, que não para. É também para o carioca, que anda um pouquinho mais folgado. É para cada um de nós. É para o mais novo, é para o mais velho. É para o branco, é para o negro, é para o mulato. É para todos nós. E o Senhor veio para derramar. E amados, quando nós andamos no Espírito, quando nós andamos na presença do Senhor, é quando somos mais parecidos uns com os outros, porque nós nos despimos de nós mesmos e decidimos caminhar na plenitude do Espírito que habita em nós. É quando nós conseguimos amarmos-nos mais. É quando nós conseguimos respeitarmos-nos mais. É quando nós conseguimos compreendermos-nos mais. É quando conseguimos tolerar uns aos outros mais. É porque nós, andando cheios do Espírito Santo, nós então estamos vivendo uma outra cultura que não é a nossa. Não é a nossa terrena, não é aquela nossa de herança, não é a que vivemos aqui em São Bento, mas é a cultura celestial. É isso que o Senhor tem para mim e para você nessa noite. Você está com esse fósforo na mão. Você está com esse fósforo na mão. Talvez você guarde ele no bolso e saia de mansinho nessa noite, com ele no bolso. Mas a minha oração é para que você risque ele hoje. E você exploda esse inflamável do Espírito Santo dentro de você. Em nome de Jesus. Paulo estava se defendendo ali no primeiro concílio em Jerusalém, no livro de Atos ainda, capítulo 11. Ele estava se defendendo perante os judeus, porque ele estava falando a respeito de Jesus para os gentios, e havia uma grande confusão ali naquele contexto.
Mas ele conta o seguinte, no versículo 15 do capítulo 11 de Atos: quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, falando dos gentios, ou melhor, sobre nós. Amém? Amém? Amém. Como também sobre nós, no princípio. Sobre eles, como também sobre nós no princípio. Ou seja, Paulo está aqui relatando, evidenciando que o derramar do Espírito não foi só no dia de Pentecostes. Não foi só para aqueles que estavam ali, mas é para todos e continua sendo para todos até os dias de hoje. O Senhor está aqui, Ele habita no meio de nós. Ele habita em meus louvores. E o Senhor então, Ele vem para derramar da sua presença sobre mim e você. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E nós continuaremos neste derramar do Senhor sobre as nossas vidas. Talvez uns aqui pela primeira vez serão batizados no Espírito Santo. Serão tocados pelo poder do Espírito Santo pela primeira vez. Haverão várias evidências, não somente o falar em línguas. Nós já vamos entrar nos dons em 1 Coríntios 12. Mas o Espírito Santo tocará você, talvez pela primeira vez. E eu creio de todo o meu coração que se você nunca teve uma experiência com o Espírito Santo, essa noite será a tua primeira vez. Em nome de Jesus. Amados, hoje eu estava orando, nós estamos num relógio de oração, a liderança, o pessoal da intercessão. Entendemos uma direção do Senhor, temos orado. E eu estava orando. E num determinado momento, eu estava num quarto ali, no quarto do meu filho. Hoje a gente fez um acampa dentro na sala, botamos 2 colchões de casal, dormimos os 4 na sala de TV. E num determinado momento eu acordei para orar, eu pude ir num quarto vazio, fui lá atrás num quarto vazio, comecei a orar, comecei a buscar a face de Deus. E num determinado momento, enquanto eu orava, eu tive uma sensação de que a porta que estava fechada, parecia que tinha um vulto lá fora. E sabe quando você fica todo arrepiado? E eu ali comecei a entrar em guerra então, e batalhar, e comecei a mandar embora todo espírito maligno, pedir aos anjos que viessem naquele lugar, e que a presença do Senhor tomasse aquele lugar. E amados, num determinado momento eu falei assim: Senhor, a tua voz é como a voz de muitas águas. E no meio da madrugada, quando eu falei a tua voz é como uma voz de muitas águas, começou a cair uma chuva, amados. E a presença do Senhor me tomou naquele lugar, e eu pude sentir a presença do Senhor naquele lugar. Eu quero dizer para você que o Senhor tem grandes coisas para nós nessa noite. Eu não sei como você veio aqui hoje, eu não sei se você está acreditando nisso ou não, mas eu quero dizer para você que se você riscar esse fósforo, eu não sei se você está feliz, se você está triste, se você está de bem com Deus, se você está de mal com Deus, se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, se você já foi, se você precisa de um enchimento, mas se você riscar esse fósforo nessa noite, o Senhor vai fazer grandes coisas na tua vida. Buscar-me-eis e me achareis. É uma promessa. É uma promessa. Mas quando me buscares de todo o vosso coração. É uma promessa do Senhor. Eu não estou aqui querendo te estimular para uma coisa que não existe. Eu estou aqui te lembrando de promessas da palavra do Senhor. E Ele está aqui para derramar sobre o teu coração. Ele está aqui para te convencer nessa noite. Ele está aqui para te derramar um novo padrão de vida, uma nova perspectiva. O Senhor pode fazer algo tão maravilhoso aqui nessa noite que você vai sair daqui sem até saber para onde você está indo, meu irmão, minha irmã. Porque o Senhor é poderoso. Ele é poderoso, Ele é poderoso. Ele não se contenta com a nossa mesmice, Ele não se contenta com o nosso caminhar somente naquilo que o nosso entendimento vai recebendo, mas Ele quer derramar do seu poder sobre nós. É a respeito de coisas espirituais que nós devemos viver. Deixa eu te contar o que aconteceu esses tempinhos atrás. Nós estávamos prestes a comprar a passagem para irmos para Guiné-Bissau. Tínhamos definido data, já tínhamos remanejado, questão de férias, íamos fazer todo um esquema. Iríamos só eu e a Ju, o pastor Dagmar, talvez o Alenir. E aí, um dia antes, eu comprar as passagens, conversando com a minha amiga lá de São Paulo, que tem uma companhia de turismo que compra passagens. Estava tudo certo. Uma irmã, no meio de nós, liga para a pastora e diz para a pastora: pastora, é o seguinte,
Essa irmã, eu gosto de falar isso porque isso é loucura, é aquilo que é loucura para os homens e é sabedoria para Deus. Uma irmã que veio de um contexto todo luterano, e ela liga para a pastora nesse dia, um dia antes de comprar a passagem, tudo já definido, e diz: pastor, é o seguinte, eu tive um sonho, e nesse sonho Deus apareceu para mim, e ele disse assim: fala para o pastor Jean, para a pastora Ju, não comprarem a passagem, não irem para Guiné-Bissau, não irem para Guiné-Bissau, porque o país vai entrar em guerra. E aí, nós recebemos essa ligação, eu olhei para a Ju e falei: ih, amor, e agora? Ela falou: vamos obedecer, né? Eu falei: vamos obedecer. E a gente então, em obediência, não tinha nada até então, em obediência, aí fomos viajar, voltamos, tivemos uma reunião com o pastor Dag e o pastor Leandro aqui, e no momento da reunião o pastor Dag entra no jornal, puxa, e realmente tá um furdúncio lá, tem algo muito sério acontecendo, e há um risco muito grande, porque o ministro que está cuidando ali do país, ele não quer sair, e ele está ameaçando de querer fazer guerra contra aquele que está para entrar. Ou seja, obedecemos. Existia lógica? Nenhuma. Tinha o dinheiro? Tinha o dinheiro. Tem a necessidade? Tem a necessidade. Mas nós escolhemos viver em espírito. Nós escolhemos ouvir a Deus. Nós escolhemos nos enchermos daquilo que é do céu. E quando nós caminhamos nessa direção, amados, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque as coisas espirituais só se compreendem em espírito. O batismo é contínuo e é para hoje também. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus lá em 1 Coríntios, capítulo 12. A partir do versículo 4, diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Você crê nisso? Os dons são diversos. O Senhor, conforme lhe apraz, Ele distribui os dons para cada um. Mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, a foto do quebra-cabeça é a mesma. O propósito é o mesmo. A direção é a mesma. O projeto, ou seja, aquilo que vai se dar a existir, é a mesma coisa. Porque é o Senhor, como estrategista, conduzindo os seus filhos por meio dos dons. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas Deus é quem opera tudo em todos. Então o texto está falando de dons, está falando de serviços e está falando de realizações. Veja que é tudo trazido para um âmbito prático, para um âmbito de serviço, para um âmbito de realizações. Mas o Deus é quem opera tudo em todos. Então é o Senhor quem opera. Então aquela figura de que é Deus lá em cima mandando poder para baixo, não é a figura certa. A figura certa é Deus em nós, operando em nós, em nome de Jesus. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. E aqui nós temos 9 dons numerados. Existem outros textos que falam de outros dons, mas eu quero focar nesses daqui hoje. No versículo 8 diz assim: porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é aquela inteligência aplicada, é a inteligência proverbial. O livro de Provérbios, quando encontra-se alguém que dá um bom conselho, quando uma pessoa ela tem o dom de aconselhar de forma tal que quando você fala: uau, que sabedoria. Esse é o dom da sabedoria. Esse é o dom quando ele é derramado sobre alguém que está ali aconselhando, amando alguém. Nós podemos encontrar algo que é celestial. Às vezes aquele que está fluindo nesse dom, muitas vezes fala coisas e que daqui a pouco para e fala: ô louco, falei um negócio aqui que nem eu sabia que eu podia saber. Isso é o dom da sabedoria.
E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. O conhecimento é aquele entendimento avançado, né? A pessoa que tem a facilidade de compreender as Escrituras. É aquele que lê Romanos na versão King James e fala, tranquilo, beleza, eu entendi o que está escrito aqui, né? Pessoas que perguntam para ela a respeito da palavra de Deus e ela aprende, porque emana esse conhecimento, um conhecimento que o Espírito flui por meio desse conhecimento, né? Aquela pessoa que tem facilidade de andar e caminhar entre as palavras, os significados. São pessoas, a gente já criou até um axioma aqui na igreja, é a turma da biblioteca, né? É a turma que gosta de falar difícil. É aquela pessoa que quando vai ensinar, você tem que falar, tem a tecla SAP do português aí, né? Porque a pessoa, ela está tão envolvida naquele conhecimento por meio desse dom, que ela precisa até às vezes de alguém que diga, simplifica para nós aí, né? Tipo Manolo assim, simplifica para nós aí, irmão. Fala um português mais São Bentense para a gente entender, né? O outro dom é a fé, né? É a fé, é aquele irmão que tem a convicção, que tem a certeza. É aquele momento que o Espírito derrama sobre a vida de uma pessoa. Você já esteve no meio de uma situação de caos, onde tem uma roda de homens, isso é muito comum. O irmão acabou de chegar para contar que foi demitido, né? O irmão chega e falou, meus queridos, eu perdi meu emprego. Aí já a roda inteira baixa a cabeça, fala, poxa vida, mas que estrago, justamente agora que as coisas estavam caminhando, Aí chega um lá no meio e fala, ei, vamos orar, gente, isso aqui não é de Deus não, vamos orar. Aí os outros irmãos, vamos orar, vai. Vamos cumprir aí, né? Não vamos deixar o irmão ali chateado, né? Mas aquele está cheio de fé, ele está convicto que aquela oração vai mudar o destino daquele irmão, e aquela pessoa ela é tomada por uma fé, por um fogo. Isso é o dom da fé. É quando ninguém está crendo e a pessoa se move naquele constrangimento, né? Eu tenho um amigo, o Stefano, ele contou já uma vez essa história. Ele estava uma vez no trânsito, e uma senhora, essa história ela mistura um pouco com a fé, mas mistura também com o dom de cura. É uma senhora do lado, no trânsito parado, em Jundiaí, as ruas todas paradas, e a mulher do lado lá com o pé encostado no painel do carro, com uma cara de dor. E o Stefano, em fé, olha para aquela mulher e fala, ô moça, abre a janela do carro dele e fala, ô moça, no meio do trânsito, tá com algum problema aí nesse pé? E aí ela olha assim, que estranho, né? Perguntar a alguém do carro do lado se está com problema. Tô com dor no pé, moço. Ele fala, faz o seguinte, para ali, eu vou orar por você. Você acredita que Deus pode te curar? Eu acredito. Então para ali. Os dois param o carro no posto de gasolina. O Stefano desce do carro, começa a orar por aquela mulher. Senhor, em nome de Jesus, cura esse pé. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha com o teu bálsamo, parará, acabou. Olha para a mulher, e aí, passou? E a mulher meio sem graça, né? Aquela situação já toda constrangedora, não sabia quem era. Fala, tá melhor, querido. Ele fala, não, a senhora não entendeu. Passou? Não passou. Vamos orar de novo. Aí ele, Senhor, em nome de Jesus. E na hora que ele está orando de novo, mas na hora que você acha que o pior já podia ter acontecido, o Espírito Santo fala para ele, cospe no pé dela. E o pior é que tem até embasamento bíblico para fazer um negócio desse, né? E aí ele olha para um lado, orando, olha para o outro, olha para ela, viu que ela está com o olho fechado e cospe no pé dela. Passa ali a mãozinha, né? Dá uma limpada. Termina a oração. Sem graça, olha para a mulher, e aí, passou? A mulher em prantos, dizendo, não estou sentindo mais nada. Glória a Deus. Sabe o que acontece? Os frentistas do posto vão para a igreja. Porque eles ficam ali olhando e falam, meu Deus, aconteceu alguma coisa muito louca, né? Vão para a igreja. Que igreja que você é, moço? Né? Moço louco. De que igreja que você é? Né? E aí eles vão para a igreja e o Senhor opera. Coisas que para nós a gente precisa de um livro para ler, para crer, tem gente por aí na rua fazendo. Esse é o dom da fé. E sabe qual é o lindo disso tudo, amados? Pode até ser, e é, na verdade, que nós temos muitas vezes esses dons específicos na nossa vida mais delineados, né? Ou seja,
Aquele que tem um dom de fé é uma pessoa que já tem um pouco mais dessa inclinação, então todo mundo já sabe. Mas, além disso, o Senhor, Ele opera conforme lhe apraz. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Ele pode operar qualquer dom em qualquer um. Eu vou te dar mais uma chance para você entender a profundidade, a dimensão disso daí. Ele pode operar qualquer dom em qualquer um. E Ele pode operar a qualquer momento. Sabe o que vai definir quem vai operar em que dom e quando? Quando a vontade de Deus estiver alinhada com aquilo que precisa se cumprir na terra. Como que eu vivo assim? Conectado com Ele. Se eu estiver conectado com Ele, preste atenção nisso, se eu estiver em intimidade com o Espírito Santo, se eu estiver na presença dEle, e Ele me disser para ir, para falar, para fazer, para me mover, então acontecerá. Porque eu irei não segundo aquilo que os meus olhos veem, mas eu irei movido na ordem, no comando da pessoa do Espírito Santo. O outro dom, o dom de cura, né? O cura no corpo, na alma. Esse exemplo, por exemplo, alguém que crê que a pessoa vai ser curada, que a pessoa vai ser sarada, que a pessoa... E pode ser uma cura no corpo, pode ser uma cura na alma, pode ser uma enfermidade química, pode ser uma enfermidade física, muscular, pode ser o que for. O Senhor é capaz de fazer. O fato é que é por isso que nós precisamos, preste atenção no que eu vou te dizer, do enchimento do Espírito Santo. Não é uma vez na vida não, não é num batismo não só e acabou. Sabe por quê? Porque a gente esmurece em ver quando as orações não são respondidas, não é verdade? Vamos ser sinceros aqui. Oramos por tantas pessoas e elas não são curadas. Vamos ser verdadeiros uns com os outros nessa noite. Nós desempenhamos a nossa fé em tantas circunstâncias e elas não acontecem. Nós buscamos o conhecimento muitas vezes e lá na frente nós vemos que o nosso conhecimento estava invertido. Nós buscamos sabedoria, aplicamos a sabedoria em decisões na nossa vida e damos com o pé na parede, o pé na porta. Quantas vezes nós esmurecemos? É por isso que o Senhor nos pede para enchermos-nos do Espírito. É por isso que Ele pede para que seja uma ação contínua. É por isso que Ele pede para que nós possamos nos apresentar no altar dEle constantemente, para sermos cheios, porque o mundo faz questão de nos esvaziar, e glória a Deus por isso, porque é por isso que nós somos cheios, para sermos esvaziados pelas necessidades e demandas do Senhor. Mas nós precisamos constantemente ser cheios, porque senão nós viramos aquele irmão saudosista lá do passado. Naquela época, quando eu orava, quando acontecia, quando eu fazia, quando eu ia para o parque, quando eu falava de Jesus, quando eu era evangelista, quando eu orava por cura, quando isso, quando aquilo. E por que acabou? Por que não fez mais? Por que parou? Porque não se encheu mais do Espírito Santo. Porque não buscou mais da presença de Deus. E é por isso que nessa noite você está com fósforo na mão. É por isso que nessa noite, mais uma vez, talvez você chegue aqui nessa noite se arrastando porque as forças acabaram, se arrastando porque a fé já foi minguada, se arrastando porque tudo que você tentou não deu certo, mas você vai chegar aqui e você vai riscar esse fósforo e algo explosivo da parte do Senhor vai te tomar por completo e você vai viver algo novo na presença de Deus, porque Ele está aqui e Ele quer operar nos nossos corações. Operações de milagres, o dunamis, o poder, aquele que altera o curso ordinário da natureza. Muitas vezes nós nos questionamos ao ponto de duvidar dos milagres, mas vamos escolher crer no sobrenatural do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. O dom de profecia é aquele discurso que emana de inspiração divina e que declara os propósitos de Deus, às vezes em reprovação, às vezes em admoestação, em conforto, revelação de coisas escondidas ou futurísticas, ou um confronto, né? Eu me lembro, eu sou da época que tinha aquelas irmãzinhas do coque na igreja, meus irmãos. Quando eu entrava na igreja, eu via elas no corredor da direita, eu ia para o corredor da esquerda, porque eu tinha medo. Parecia que ia sair fogo do olho e falar: você! Eu vi o que você estava fazendo no teu quarto, menino! E estava mesmo, né?
Então eu ia para o outro lado, porque o Senhor é capaz de revelar, mas Ele discerne para quê? Ele discerne para que haja arrependimento, Ele discerne para que haja um renovo, Ele discerne para que haja um conserto, Ele discerne para que haja uma intimidade genuína com o Senhor. É por isso que Ele faz todas essas coisas, amados, porque Ele quer ser próximo de nós. Ele tem todos os motivos do universo para não se aproximar de nós. E Ele é o maior interessado pela nossa vida. Ele é o maior interessado pela nossa vida. Variedade de línguas, falar em outras línguas, né? Falar em línguas estranhas. Aquelas línguas que às vezes nós vemos os irmãos falando, meu Deus, o que é isso? Muitas das igrejas pentecostais dizem que a única evidência do batismo no Espírito Santo é quando a pessoa está falando em línguas. A palavra mostra para nós que de todos os dons que estão ali em 1 Coríntios 12, este é o único que serve para uma autoedificação, porque todos os outros são para o próximo. Porque quando eu profetizo para o próximo. Quando eu oro com fé, eu oro pelo próximo. Quando eu oro por cura, por milagre, eu oro para o próximo. Quando eu libero uma palavra de conhecimento, é para o próximo. Quando é sabedoria, é para o próximo. Mas quando eu oro em línguas, eu estou edificando o Espírito que habita em mim. É por isso que é valioso demais. E se Paulo diz, pedis pelos melhores dons, por que não pedir por esse? Eu creio que não é a única evidência. Nós, Refúgio, tive uma conversa dessa com o pastor Jay lá nessa vez que nós fomos. Nós não cremos que seja a única evidência, mas é uma delas e é uma muito importante. Então nós podemos buscar e devemos buscar. Falar em línguas, deixar o Espírito Santo orar. Aquelas coisas inescrutáveis, aqueles gemidos inexprimíveis que Ele ora através de nós. E a capacidade de interpretar as línguas. Quando o irmão está lá orando em línguas, vem o outro e diz, o Senhor está falando isso. Amados, cadê estes sinais no nosso meio? Cadê estes sinais de avivamento no nosso meio? Onde é que está esse teu fósforo? Será que ele ficou mofado no bolso da calça por muito tempo já? É hora de riscar esse fósforo nessa noite. É hora de sermos cheios da presença do Senhor nessa noite. É hora de nós vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Hoje, aqui, agora, em pleno século 21, no sul do Brasil, eu quero dizer a você, o Senhor tem grandes coisas para mim, para você e para esta cidade. E para que eu e você sejamos capazes de amar essa cidade como ela é devida, como ela merece, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Nós não conseguiremos fazer na força do braço. Nós não conseguiremos fazer somente interpretando as Escrituras, mas nós precisamos aplicar dunamis nas Escrituras, poder nas Escrituras, para que quando nós leamos, portanto, ide, nós sejamos cheios do Espírito, para irmos no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Você crê nisso? Vamos nos colocar de pé então, em nome de Jesus.